E tinha algumas histórias que você chegava lá no campo, teve uma, inclusive, que você fez alguma crítica a algum jogador e quando chegou lá para fazer a cobertura do treino, te entregaram para ele, né? Disseram, ó, foi esse aí que te criticou. Lembra essa história, Mário? Lembro sim, foi o seguinte, depois de um tempo já no rádio, aí vamos criar um personagem. Léo tava na Rádio Globo. Léo Medrado. Léo Medrado, vamos criar um personagem, tudo bem. Só que o personagem era eu, e eu não tinha um pseudônimo, um outro nome. Ninguém me conhecia, só ouvia minha voz. Mas o personagem era Mário Júnior. Então ficou o maluco, o doido, mas Mário Júnior, aí o que acontece? Eu não fazia reportagem, como ele disse, de pista, mas o dia a dia do clube, aí eu tranquilamente fazia. A cobertura, o dia a dia para fazer a resenha, né? Para participar dos programas, com o noticiário. No programa de meio-dia, no debate, depois da resenha, que eu era sério com a resenha, e vinha um debate. Aí eu começava a tirar onda, dizer, aquele ali tem a menor condição, presta não, péssimo. Eu mandava embora, tô fora. Aí o cara, no começo, para entender que isso era uma brincadeira, aí as pessoas, quem é esse cara que tá tirando onda comigo aqui? Adilson do Náutico. Adilson fez um gol contra o Bragantino, eu não sei se foi 2002, eu acho que foi 2002, 2003, por aí. Ele fez um gol que livrou o Náutico do rebaixamento. No ano seguinte, ele fez um gol na Ilha do Retiro de falta que tirou o Sport da final. O Sport ia ser hexacampeão. O Sport foi 10 vezes campeão, o Náutico comemora porque hexa é luxo, mas deu 10 campeonatos, 5, e o Náutico quebrou 1, mais 5, para depois quebrar. E ele fez um gol. Pronto, ele fez um gol ano passado, renovaram o contrato, esse ano fez mais um, e agora vamos para o ano que vem. Não tem a menor condição, não vai conseguir. 3 vezes seguidas fazer a mesma coisa e ele não conseguiu. Aí a sua opinião, eu mandava embora, tem a menor condição, presta não. E nisso eu estava na cobertura do Náutico, na parte da tarde. Quando eu chego, aí aquela voz, Mário Júnior, aí eu virei pra olhar. Nunca mais eu faço isso. Eu disse, rapaz, na resenha você disse que eu não tinha a menor condição, que eu não prestava, aí olhando pra trás, pra dizer assim, com quem que ele tá falando comigo? Não. Adilson? Mas aí alguém disse, é aquele ali. Aí já sabia que era eu, né? Eu disse, não, rapaz, que é isso, não é uma brincadeira. E aí eu fui gravar com ele pra matéria e depois ele acabou saindo do Náutico. Já aconteceu com outros e outros. Alfredo Bertini, que eu conheço também, Alfredo Bertini, que foi dirigente do Sport, né? Isso. Chegou a ser candidato a presidente do Sport também uma época. CinePE, né? Junto com a Sandra Bertini, né? A esposa dele também. São eles os organizadores do CinePE, que é um festival de cinema muito importante em Pernambuco, no Brasil. Então teve uma com ele também. Qual foi? Também teve. Ele era candidato contra a Bivar. Eu estava na Rádio Globo. Aí eu disse, rapaz, vamos fazer aqui uma pequena simulação. Tá lá Ricardo Teixeira, que era o presidente da CBF à época. Na sala dele chega a secretária. Doutor Ricardo, quem está aí é Luciano Bivar. Mande entrar imediatamente. Bivar já era super conhecido. Aí vamos mudar o foco. Alfredo Bertini, quem diga que eu estou em reunião? Aí eu disse, Liso não pode ser candidato. Liso não tem a menor condição. Só que eu não sabia que ele estava ao telefone na linha, que seu Léo Medrado tinha ligado para ele, tinha plugado e eu não sabia. Aí Léo disse, quer dizer que ele é liso. Liso não vai para lugar nenhum, azulejo. Ele instigando, né, e puxando e eu falando. Então, um momentinho só, vamos ao telefone com o Alfredo Bertini. Aí boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Rapaz, eu quase caí da cadeira. Aí eu disse, olha, eu quis dizer liso, mas não é financeiramente. Liso de conhecimentos, rapaz. Conhecimentos do futebol. Aí foi aquela miguelada. Aí Bertino levou na esportiva. Já aconteceu com o Jean também. Lembra de Jean, lateral esquerdo, que foi do Sport? Lembro. Jean jogava, aí todo jogo o Jean para bater falta, o treinador pegava no pé dele. Jean, não é assim, não é assado. Ele fez a mesma coisa comigo, Léo. Ligou pra Jean, eu não sabia. Aí ele veio me perguntar a opinião. Mário, qual a sua opinião sobre Jean? Jean, caldinho de chuchu, não serve pra nada, não faz nada. Essa água não vai... Aí ele na linha do telefone disse, eu quero dizer que eu treino todos os dias e eu acompanho seus treinamentos. Aí ficou essa daí, mas sempre tem uma resenhazinha, né? Mas hoje as pessoas entendem que é brincadeira, que é gozação. Só muda que o personagem é Mário. Não tem um nome que pudesse diferenciar. Na TMC, quando era Transamérica, ainda tá lá, tem Gavião. Qual é o nome de Gavião? Gavião é um cara que tira onda. Em Curitiba tem o ET, ele imita um ET, né? Ele usa um equipamento que a voz altera. Como você, naquele dia, lá no programa da TV Tribuna, no Jogo Aberto, fica aquela voz de ET, mas ninguém sabe quem é o cara. Mas eu não, aí me quebrou, entendeu? Aí é um show. E me quebrou naquele dia também, no programa Jogo Aberto Pernambuco, que né? Eu também não sabia que tinha mexido ali, né?
E aí eu fui pego de surpresa, né, com aquela... Chama Mário Júnior, que a gente interage bastante, né? Isso. Só para lembrar aqui, ou dizer para quem não sabe, Mário é nosso companheiro lá na TV Tribuna, faz lá a produção, a direção do Jogo Aberto Pernambuco também. E aí a gente interage. Normalmente ele entra em off, né, só com a voz. E agora a gente tem o Mini Resenha que ele tem participado também no estúdio. E apresentado, se destacando também como apresentador do Jogo Aberto Pernambuco. Eu sempre brinco lá, digo o seguinte, não é brincando não, é falando sério. Ele é o cara ou a cara do Jogo Aberto Pernambuco. E aí, de repente, boa tarde, Mário. E aí, quando você entra... Eu disse boa tarde, aí aquele negócio, aí você começou a rir, eu disse, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que mexeram no efeito da mesa. Saiu aquela voz de ET. De ET, né? Pronto, aí ficou aquela brincadeira e assim a gente leva hoje na resenha. E uma hora eu vou dizer que o time é bom, que vai ganhar, outra vou dizer que vai perder, se bem que ultimamente tá perdendo mais que tá ganhando. É isso, tá meio complicado. Se você não viu essa crise de riso que eu tive no Jogo Aberto Pernambuco, procura aí nas nossas redes que você vai encontrar, tá? Muito, muito engraçado, porque eu quase não segurei. Não segurei a onda mesmo, não. Mas, Mário, essa coisa de você fazer crítica e tentar levar com bom humor, mas hoje em dia tá mais difícil para isso, né? As pessoas não têm esse entendimento, essa compreensão, que tem hora que você tá brincando, tem hora que tá falando sério. Isso. Mas para fazer essa diferenciar uma coisa da outra, tá mais difícil, né? Hoje tá bem mais trabalhoso, né? Hoje é bem mais trabalhoso. Tem que ter muito cuidado com o que vai falar, para não ter nenhum problema, mas eu procuro sempre ir pelo lado tranquilo. Nunca tive problema em relação a isso, né? Porque tira uma onda aqui, tira uma onda ali. Dizer que o esporte tá mal, aí não precisa nem dizer que... Aí já não é mais tirar onda, né? É verdade. Por esse ano que o esporte teve. Pelo ano horrível. Aí eu perturbo um pouquinho daqui, perturbo um pouquinho dali, mas tudo dentro das medidas possíveis e cabíveis, aceitáveis para que não tenha nenhum problema. Mas bronca sempre vai ter, né? Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Aí eu vou fazer o quê? O cara joga ruim, ponto, pelo amor de Deus. Aí, Carlos Alberto, horrível, aí, paciência. Aí você, não. Se eu disser, é bom jogador, você tá criticando. Tá tirando onda. Meu amigo, eu tô elogiando. Quando eu elogio, você critica. E quando eu critico, você diz que eu tô ficando maluco. Decida o que é que você quer, vá. Sport vai jogar com o Grêmio, um exemplo. Na última rodada da Série A, eu vou dizer, vai ganhar o jogo. Aí, tá vendo? Tá tirando onda. Eu tô dizendo que vai ganhar. Aí é pra dizer que vai perder? Então, pronto, vai perder, pronto. Se você fosse um personagem, qual seria o nome desse personagem? Qual você gostaria que fosse o nome desse personagem? Para não ser o Mário Júnior que vai tirar onda. Seria um nome, você teria um nome assim em mente, assim? Não, gostaria que fosse esse nome. Pior que não. Porque tem o ET, tem o Gavião, né? Na Transamérica, ex-Transamérica, agora TMC. Eu, sinceramente, eu nunca pensei nisso, né? Eu achava que quando viesse pra mim, quando chegaram, eu dizia, ó, Mário, a gente tem uma ideia de fazer uma brincadeira, fazer umas tiradas e que você pode entrar aqui, beleza. Vamos criar um personagem. Eu já pensei que viesse pronto, né, o nome do personagem. Nunca veio o nome e eu, até passando o tempo, nunca conseguia pensar no nome que pudesse colocar para fazer essa resenha. Eu já cantei, né, em rádio, fazendo paródia, já perturbei, fazendo encenação. Rapaz, é tanta coisa. Agora, o nome, assim, nunca passaram para mim um nome. Eu não teria nem ideia de qual seria o nome para não ser o meu nome, né? Porque não tem, mas pegou esse negócio até hoje e ficou. E você faz uma resenha também agora no portal Tribuna Online, que é uma podcoluna. Isso. É uma coluna falada, né? E aí você tem lá os destaques da rodada. Os melhores e os piores. Se bem que ultimamente os piores são maiores que os piores. Os melhores, né? Tá um show ali, né? E são os caras e os perronhas, né? Os perronhas, isso. Pra não ficar os melhores, os piores. Então são os caras, os melhores. Os caras são aqueles que jogam mais. E os perronhas é aqueles que não jogam nada, né? Se bem que ultimamente tá tendo uma oscilação dos caras pro perronha, do perronha pros caras. É brincadeira, né? Situação do futebol pernambucano é lamentável.